Olá, sou Denise Steiner, dermatologista, e esse é o nosso encontro semanal, Oeste Saúde. Aqui nós damos dicas, orientações e reforçamos a importância de você ser responsável pela sua saúde. Nós vamos agora à notícia da semana, que infelizmente é triste. Nós perdemos Benedito Rui Barbosa, de 95 anos. Ele fez parte da nossa vida, ele foi responsável por novelas muito interessantes, que marcaram no seu tempo, como Cabocla, como também Pantanal, que foi histórico, Renascer, enfim. Ele teve insuficiência renal crônica nos últimos 3 anos e veio a falecer, infelizmente. Bom, a insuficiência renal crônica ela é um problema que está relacionado ao mau funcionamento dos rins. E o rim é o principal órgão responsável pela filtragem do sangue e por mandar embora aquilo que não serve, as toxinas, enfim, e manter os metabólitos, os minerais, todos adequados. Então, quando você tem uma insuficiência no funcionamento do rim, você começa a acumular substâncias que são indesejadas e você começa também a perder as substâncias que o próprio rim produz. Você sabia, por exemplo, que o rim produz um hormônio que é a eritropoetina, que na verdade é responsável pela formação dos glóbulos vermelhos, importantíssimo, e que também o rim tem muito a ver com o metabolismo da vitamina D, que também é crucial para os nossos ossos. Então começa a haver um desequilíbrio de várias formas. A insuficiência renal crônica está associada principalmente à diabetes tipo 2, à hipertensão, que são doenças crônicas que começam lentamente a provocar essas alterações renais. Na verdade, é importante entender que isso é silencioso e muitas vezes você não percebe que algo está acontecendo. Quando você faz aqueles exames de sangue de rotina, você pode perceber antes, que algo está acontecendo. Normalmente a dosagem de creatinina e de ureia estão alteradas e aí começa a haver a necessidade de uma investigação. Você não tem um tratamento específico, você tem que, na verdade, procurar evitar que aquela doença renal evolua, mas você não tem necessariamente um remédio que você possa tratar. E isso acontece principalmente com a insuficiência renal crônica, porque às vezes a aguda, que você tem um problema relacionado a uma infecção, enfim, aí sim você pode ter um tempo parcial que o rim não está funcionando direito, mas ele voltar a funcionar. Agora, na insuficiência renal crônica, você vai indo e quando você vai vendo, você talvez tenha que tratar com hemodiálise e talvez até evoluir para o transplante renal. Por isso é muito importante que você cuide da sua saúde. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com uma entrevista muito interessante que é sobre lipedema, que compromete de forma arrasadora as mulheres. Até lá! A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe 1 centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros.
Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Estamos de volta. Você já ouviu falar de lipedema? A doença afeta principalmente as mulheres e é muitas vezes confundida com obesidade e às vezes com celulite, atrasando o diagnóstico e, portanto, também o tratamento. Mas, afinal, como identificar o lipedema e quando é hora de procurar ajuda médica? Para falar sobre esse tema tão interessante, nós recebemos a doutora Larissa Ethel, dermatologista e diretora do Centro de Lipedema do Vale, em São José dos Campos. Bom, além disso, minha amigona e preceptora do serviço de Mogi das Cruzes. Trabalhamos juntas e estudamos juntas. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Eu acho que eu tenho que começar com a pergunta: o que é lipedema? Certo. Lipedema é uma doença multissistêmica. Como assim? Ela atinge várias partes do nosso corpo. Só que clinicamente a gente vai ver mesmo as pernas mais grossas na grande maioria das vezes. É mais acometida as mulheres do que os homens. E normalmente pode ter também acometimento de braços, além dessas pernas, né? Então, quando a gente vai avaliar a paciente, a gente vai ver que ela tem um volume aumentado nas pernas, com aquela sensação de peso, de dor, de roxinhos com facilidade. Mas, além disso, a gente tem que pensar que a paciente pode estar tendo algum distúrbio nos vasos sanguíneos, nos vasos linfáticos, no metabolismo, na imunologia. Por isso que hoje é uma doença tão mais estudada pela complexidade, porque não são só pernas grossas, né? Larissa, eu fico assim, como eu sou dermatologista e a gente, atende constantemente, eu fico assim um pouco curiosa de saber por que a gente não fazia esse diagnóstico, ou por que houve esse boom agora. Sim. Porque eu até andei lendo e sei que, na verdade, isso é uma coisa que a mulher traz ancestralmente, né? Exatamente. Como uma forma de reserva de gordura. Isso. Então, não é uma moda, não é uma doença que está na moda. Não. É, na verdade, algo que a gente está diagnosticando mais. Por que você acha que isso aconteceu? Tem muita confusão mesmo de diagnóstico, né? Tem os diagnósticos diferenciais, como você até citou anteriormente, né? Celulite, a própria obesidade. O linfedema, né? O linfedema. Então, antigamente, era uma doença que ninguém sabia colocar no pacote de doença mesmo e acabava enquadrando nesses diagnósticos já existentes. Então, não, essa paciente ela é obesa. Às vezes ela era obesa com lipedema, que é muito comum. Não, ela tem celulite, porque o aspecto celulítico, às vezes, confunde mesmo a celulite com a ondulação do lipedema. Às vezes ela tinha insuficiência venosa crônica, ela tinha as varizes, então aquela sensação de peso nas pernas era por conta das varizes. E não, ela poderia ter sim uma insuficiência venosa crônica junto com uma doença do lipedema. Então, eu acho que agora está sendo estudado cada vez mais a fisiopatogenia, né? Como que essa doença manifesta, e foi visto que, na verdade, ela é diferente
da fisiopatogenia desses outros diagnósticos diferenciais. Eu queria que você desse dicas bem específicas para uma mulher, para ela identificar se ela tem ou não lipedema. Tá. É muito comum que o quadro abra em fases de mudança hormonal. Então, às vezes a mulher, quando ela entrou na adolescência, ela notou que as pernas dela começaram a ficar mais doloridas, mais pesadas, mais grossas. Pode acontecer na gravidez também e até na menopausa. Fora isso, tem muito aquela história de quando a paciente ela se propõe a perder peso, com uma dieta hipocalórica, então de baixa caloria, ou até com aumento da atividade física, ela consegue perder o volume corporal do tronco para cima, mas tem uma resistência nessa perda volumétrica, principalmente das pernas. Então isso já tem que ter um alerta. Fora isso, roxos com facilidade, isso é muito comum. E nódulos, né, também? Nódulos, na palpação a gente consegue notar que tem ondulações mesmo, nódulos como se fossem grãos mesmo, presentes na gordura, coisa que na obesidade não tem. E aquela coisa de, vamos dizer, um excesso, né, de gordura nessas regiões. Isso. Comparando, às vezes tem uma cinturinha e tem realmente uma hipertrofia da área de gordura inferior, né? É muito comum até na hora de comprar roupa, a paciente usar às vezes P e M, M e G. Tá. Essa desproporção é típica do lipedema, não é da obesidade, em que esse aumento é todo proporcional, né? Esse aumento volumétrico mesmo. E por que é importante, Larissa, você, na verdade, intervir, né? Por que é importante o tratamento? E também fala um pouquinho da parte hormonal. Tá. É importante intervir porque é uma doença progressiva. Tá? Então, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. A gente evita a formação de fibroses, né? Por que acontece essas nodulações, né? Essa palpação de nódulos? Porque entre as células de gordura vai sendo formado fibrose, como se fossem cicatrizes. Endurece, né? Endurece. E isso pode levar até uma fase terminal de um linfedema mesmo, que daí seria um linfedema bilateral nas duas pernas. Isso, inchaço excessivo, os vasos linfáticos ficam apertados, comprimidos, não tem essa drenagem linfática. E isso é muito sério. Essa evolução para uma fase terminal dessa doença causa deficiência de drenagem linfática, a parte circulatória fica completamente alterada. A dor pode ou não estar presente nessas fases finais, mas a estética fica muito comprometida, a mobilidade. A autoestima dessa mulher vai a zero, né? A autoestima, né, que é uma das principais fatores até, né, que a gente tem que intervir por conta mesmo da saúde mental, da qualidade de vida como um todo. Parte hormonal. A gente sabe que existe sim uma interferência da parte hormonal na questão da piora e até do desencadeado do lipedema. Mulheres que vão fazer lá um exame de sangue, vão encontrar alteração hormonal no exame de sangue? Não, porque essa alteração é local. Existe um aumento na circulação de estrogênio, principalmente, na gordura do lipedema. E também uma alteração nos receptores dessa gordura, onde esse estrogênio vai se ligar. Por isso que é importante ter um acompanhamento com um médico que saiba diagnosticar e saiba tratar do lipedema para ele ver essa questão hormonal em concomitância. Às vezes, um anticoncepcional oral, numa adolescência, não é o melhor método anticonceptivo se ela for diagnosticada com lipedema, por exemplo. Uma dúvida que aparece às vezes, se a pessoa poderia até ficar incapacitada de deambular, de andar por causa do lipedema. Sim, tanto que quando a gente fala que é uma doença multissistêmica, dos fatores que são muito alterados no lipedema é a própria articulação. Tanto começa a pesar, né? Começa a pesar. Existe a própria hipermobilidade articular em algumas pacientes. Então, o joelho, ele pode se deslocar pela própria constituição da articulação e também o excesso de peso nas pernas. Então, dá dor,
da dificuldade na deambulação pela própria ergonomia, né? As pernas, elas podem ficar mais tortuosas, né? Na parte da articulação ali ser menos estruturada. Além disso, a paciente, ela pode ter menos massa muscular, o que vai sustentar menos essas grandes articulações, principalmente joelho. Então, a própria mobilidade acaba sendo prejudicada por dor e pela própria conformação mesmo da articulação. Eu queria que você reforçasse 2 pontos que eu acho muito críticos. Um é explicar por que essa mulher que está, no final das contas, com excesso de tecido adiposo, mas que é inflamado, por que ela não responde bem a dietas hipocalóricas, né? Certo. E a qual dieta que ela responderia. Certo. E também parece que há uma controvérsia a respeito de fazer ou não reposição hormonal se tiver lipedema, né? Perfeito. O que acontece? A gordura do lipedema, ela é envolta por fibrose, né? Que é como se fosse uma cicatriz, né? Um colágeno anômalo ali. Então, o que acontece? Quando existe ali uma restrição calórica ou até uma queima, né? Por atividade física, um aumento do metabolismo ali da atividade física, a gente tem uma perda do tecido celular subcutâneo, dessa gordura, né, mais superficial das outras partes do corpo, só que no lipedema essa fibrose faz com que segure. E uma outra coisa é que as mitocôndrias, que são as organelas, né, os mini órgãos ali que produzem energia na célula adiposa, é como se essas mitocôndrias, essas fabriquinhas de energia da célula de gordura do lipedema tivessem deficitárias. Elas trabalham menos, produzem menos energia e, consequentemente, queimam menos a gordura e também estão em menor quantidade. E a pessoa está sofrendo com fome e até talvez com desnutrição. Exatamente. E que dieta ela deve fazer? Normalmente são dietas anti-inflamatórias. Tá. A gente tem bastante estudo falando da dieta cetogênica anti-inflamatória, que é aquela que a gente tem menos carboidrato, lógico, tirando embutidos também, porque os embutidos são inflamatórios, e costuma dar uma resposta muito interessante na paciente. É lógico que tem que ser acompanhado com um médico, nutrólogo, nutricionista, uma equipe multidisciplinar para equilibrar, porque às vezes a dieta cetogênica ela não consegue ser sustentada por tanto tempo. Eu preciso que você responda se pode ou não fazer na menopausa reposição hormonal. Uhum. E também eu queria que você desse, vamos dizer, dicas do que ela precisa fazer e como seria o tratamento principal. Perfeito. Bem, na menopausa, é interessante sim fazer a terapia de reposição hormonal, só que é lógico que não é qualquer terapia de reposição hormonal. Por quê? O que a gente sabe é que quando a gente tem uma diminuição na circulação do estrogênio, que é o que acontece na menopausa, a gente tem ali um estímulo do FSH, que acaba fazendo com que haja um aumento na produção do estrogênio no local, na gordura do lipedema. Então, a queda do estrogênio que a gente tem durante a fase reprodutiva, né? Essa queda na menopausa estimula a produção aumentada do estrogênio, que é o ruim, que é a estrona local. Então, piora ou desencadeia o lipedema na menopausa. Por isso que a terapia de reposição hormonal vai diminuir esse FSH e, consequentemente, vai diminuir ali a produção local de estrogênio. E como que é o tratamento? Qual a sua dica de prevenção para as pacientes? Global, né? Primeira coisa é ver se você tem essa característica dessas pernas mais aumentadas em relação à cintura, né? Na família. Porque se você tiver, você tem a genética para talvez manifestar essa doença. Então, já procurar um profissional que entenda para desde o início ter um acompanhamento. E diminuir fatores inflamatórios. Então, melhorar sono, alimentação, diminuir estresse, atividade física de não tanto impacto e acompanhar com um multissistêmico procurar mesmo. Ajuda médica, né? Com certeza. Uma equipe porque que nem saiba. sempre só fazer uma lipoaspiração é o canal, né? Não, a lipoaspiração é indicada em alguns casos, mas não é o padrão ouro.
Bom, eu queria te agradecer. Foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente já começa a caminhar. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada e pelo certeza convite. vou te trazer de novo. E agora nós vamos para um intervalo e voltamos com a sua participação. Você já pensou em ter o melhor do jornalismo da atualidade na sua grade de canais? Depois de conquistar milhões de brasileiros no digital, A Oeste amplia sua presença e leva para a televisão o seu jornalismo de excelência. baseado em fatos, que tem como princípios a defesa do liberalismo econômico, da democracia e da liberdade de expressão. Um canal de notícias sério, relevante e confiável. Um espaço onde a verdade tem voz e o público encontra informação honesta. E o melhor, com programas que já são líderes de audiência e engajamento no YouTube. E que agora podem ser um diferencial importante na sua grade de canais. são mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. Mais de 1 bilhão de visualizações. Números que mostram que a Oeste só tem a ampliar e enriquecer a sua programação. E quem leva esse conteúdo até o público são os melhores comunicadores do Brasil. Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Adalberto Piotto, Guilherme Fiuza, Milton Neves, Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino e muitos outros. É uma programação completa, feita sob medida para um público que valoriza os fatos, a verdade e a informação de qualidade. São 16 horas diárias de material diferenciado e inédito na TV a cabo para o seu assinante. Oeste TV. Nosso compromisso é com a verdade. Inclua esse conteúdo exclusivo no seu pacote de canais para oferecer ao seu público o melhor do jornalismo brasileiro. Oeste TV. Estamos de volta com o Oeste Saúde e agora é aquela hora da sua participação, que tem que ser muito interativa. A nossa produção foi às ruas e quis saber qual a sua dúvida. Vamos para a primeira? Doutora Denise, qual é o melhor tratamento para poros dilatados em peles maduras, 40+, que é o meu caso? Diana, muito obrigada pela pergunta. Ela é uma pergunta difícil de responder, mas é uma pergunta muito frequente no nosso dia a dia. Bom, o poro, na verdade, é a saída de um orifício onde é produzido o sebo. Então, a glândula sebácea é que produz esse sebo constantemente e a saída dela é por esse poro. Então, as pessoas que têm uma pele excessivamente oleosa, aquelas que têm tendência à acne, em geral, já têm uma tendência para poros mais abertos e isso acontece muito no nosso meio. Mas a pele madura, mais envelhecida, ela tem uma outra característica. Nós perdemos colágeno, ela fica mais flácida, ela fica mais desidratada. Então, muitas vezes, esse poro abre assim por flacidez mesmo da pele. Então, é um pouquinho até mais difícil de tratar. Os tratamentos, eles incluem medicações, substâncias tópicas. Em casos, assim, exagerados, muitas vezes podemos usar uma substância chamada isotretinoína, que é tipo uma vitamina A de muita ação, é um remédio que diminui a glândula sebácea e essa oleosidade. Mas nas peles mais velhas, maduras e tudo, nós preferimos tratamentos tópicos, como ácido retinóico, como combinações com antioxidantes, para que a pele seja mais tonificada. Existem também tecnologias que podem ser utilizadas, o laser de CO2 e todas as situações que conseguem melhorar a flacidez de pele, como o ultrassom microfocado e a própria radiofrequência microagulhada. Vamos agora para a próxima pergunta. Doutora Denise, eu queria saber se esse problema do cisto de Baker, a minha mãe estourou um cisto de Baker no joelho, se ele tem tratamento, ela está passando um perrengue porque é muita dor, ela tem 93 anos, eu queria saber se ela vai ficar bem e que ela anda com muita dor nas pernas, muita dor na perna, muita, no joelho.
Maria Conceição, muito obrigada pela pergunta. Essa é uma questão bastante importante. O cisto de Baker é um cisto que se forma justamente atrás do joelho por causa, eventualmente, de problemas com a própria articulação, com alguma inflamação, com artrose. Não há uma explicação assim definitiva. E ele, à medida que se forma ali, pode ter uma tensão e haver o rompimento. Esse rompimento desse cisto localizado atrás do joelho, ele causa muita dor. A questão mais importante nessa resposta é informar que é necessário procurar ajuda médica. Por quê? Porque nós temos um diagnóstico diferencial com trombose venosa profunda, que é um problema mais grave e que também pode aparecer nessa região e causar uma dor muito importante. Bom, no caso da sua mãe, que tem 93 anos, é importante também, até pela idade, procurar ajuda médica imediatamente, justamente para excluir essa questão da trombose, que é muito mais perigosa, pode estar relacionada a AVC, a problemas cardíacos também. E também para aliviá-la da dor, porque isso vai prejudicar muito a própria deambulação, ela vai ficar mais rígida e na pessoa idosa, toda essa questão articular já é mais deficiente, as pessoas já têm artrose, já têm mais dificuldades. Então, procurar ajuda médica e tentar se recuperar com fisioterapia o mais rápido possível. Vamos para a próxima pergunta. Doutora Tenice, eu tenho esses rosáceos. Qual seria o tratamento ideal para diminuir? Bom, Thaís, muito obrigada pela sua pergunta. Acho que você se referiu à rosácea. A rosácea é um problema bastante frequente de pele. É uma questão inflamatória dessa pele, compromete principalmente mulheres, muitas vezes depois da menopausa. E não tem uma causa única, na verdade. Os vasos estão dilatados, existe inflamação, existem muitas alterações nessa pele com rosácea. Ela piora muito com tudo que possa modificar o meio ambiente da pele. Então, se está calor demais, se está frio demais, se você bebeu álcool, se você está estressado em excesso. Então, o tratamento da rosácea começa por manter o skincare mais adequado possível. Você precisa limpar a pele com um produto neutro de manhã e de noite. Você precisa constantemente hidratar essa pele, mantê-la protegida para que ela não tenha uma reação mais forte. E você precisa tratar. O tratamento é médico. Nós usamos substâncias tópicas na pele, principalmente, que tem como metronidazol. Também podemos utilizar associadamente os ácidos em pequena quantidade e nós precisamos tentar controlar. Na verdade, muitas vezes esse controle, porque às vezes a rosácea ela tem também tipo umas espinhas, como se fosse uma acne. Então, nesse caso, muitas vezes nós usamos antibióticos via oral que não funcionam bem como antibióticos no sentido de matar uma bactéria, mas funcionam como imunomoduladores que vão melhorar essa inflamação da sua pele. Aliás, nós temos também a rosácea ocular, que pode ser bem problemática, e temos o rinofima, que é uma repercussão de uma rosácea a longo prazo. Aí compromete até homens também. O nariz vai ficando meio grande ao longo do tempo. Então, são várias repercussões da rosácea. No caso de usarmos tecnologias para tratar esses vasos, eles vão diminuir, vão eliminar esses vasos que estão incompetentes e dilatados. Bom, o tratamento vai ser um tratamento médico. Então, procure ajuda médica.
E com essa pergunta, nós encerramos o Oeste Saúde dessa semana. Eu quero, então, convidá-los na próxima semana, às 19h30, no sábado, estarem conosco. Olha, não esqueçam de fazer o like, de convidar amigos. Não esqueçam que é muito importante você ser responsável pela sua saúde. Quanto mais conhecimento você tiver sobre ela, melhor vai ser essa sua gestão da sua própria saúde. Eu espero vocês no próximo programa, 19h30, sábado. Até lá!